Então vamos lá, pessoal. Essa é a terceira aula do curso de tópicos especiais em materiais compostos. E hoje nós vamos ver os critérios de falha. Então, se nós formos pensar naquela ideia de modelagem multi-escalas, né? Primeiro a gente viu uma parte de revisão ou de introdução de fundamentos de mecânica dos sólidos. Depois nós vimos na parte de micromecânica, né? Que é para obter as propriedades efetivas da lâmina. E agora a gente vai ver, beleza, tendo essas propriedades efetivas, as propriedades elásticas, as resistências, e sabendo como fazer essa análise de tensões, que é o que nós vimos na primeira aula, como a gente pode estimar, agora já pensando já que a lâmina é um material homogeneizado, né, com propriedades equivalentes, ou efetivas, e aí o que nós queremos agora é tentar avaliar para ver se ela vai falhar ou não com um determinado carregamento, certo? A última parte que a gente vai ver no próximo capítulo vai ser para um determinado carregamento, como a gente obtém as distribuições de tensões, mas no critério de falha agora a gente assume que nós temos as tensões que estão atuando na lâmina. Então, só para relembrar, a base do que a gente vai usar nesse capítulo são os resultados desse Worldwide Failure Exercise. E é isso aqui a gente já tinha comentado antes, né, sobre as dificuldades dos critérios de falha, né, da pouca confiança que você pode ter para fazer um projeto com os critérios de falha que tem na literatura, né, pelo menos pouca confiança antes desse WWFE. Depois disso melhorou um pouco e nós vamos usar a recomendação deles, né, para o caso de tensão plana, especificamente a recomendação da primeira edição, que os dois critérios que nós vamos ver estão aqui selecionados entre esses 5 melhores. Certo? Então aqui ele fala dessa história da margem de erro maior do que 50% para aproximadamente um quarto dos casos, né? Mas mesmo com esse erro relativamente grande, ainda é a melhor opção que nós temos. Então nós vamos ver esses dois critérios de falha, o critério de falha do Tsai-Wu e o critério de falha do Puck. Então a diferença de uma comparação rápida é o seguinte: o Tsai-Wu é um ajuste polinomial, então é uma equação só, é simples de implementar. Ele considera a interação entre as componentes de tensões, então ele considera a interação de todas as componentes. E só tem uma equação. Por outro lado, o Puck tem a diferença entre falha da fibra e da matriz e entre falha sob tração e sob compressão. Então, por exemplo, comparando aqui, o Puck tem 5 equações por causa disso, né? E o Tsai-Wu tem apenas uma equação. Mas, por outro lado, o Puck, a gente acaba tendo mais informação, a gente acaba tendo um ganho em relação a quais são os possíveis mecanismos de falha ou de dano que podem estar acontecendo ali, né? Para um dado carregamento, como que pode falhar. Então, por exemplo, para o Puck a gente consegue diferenciar se for falha da fibra sob tração, falha da fibra sob compressão, falha da matriz sob tração, falha da matriz sob compressão, e enquanto para o critério do Tsai-Wu não, a gente só pode falar se falhou ou não, mas a gente não pode falar por que falhou. Então a ideia toda é o seguinte: supondo que a gente possa escrever uma função desse jeito, em que esses I, J, aqui J, KL, estão com aquela notação inicial, então é o somatório de tudo isso. Então, é uma função genérica que ela pode ser utilizada para qualquer material, né, para qualquer tipo de anisotropia, e logicamente também pode ser utilizada para um material isotrópico, né, que é o caso mais restrito. E basicamente vai falhar quando essa função for igual a 1. Então, se nós expandirmos aqui essa função, fazendo I, J, K, L igual a 1 ou igual a 2, a gente consegue obter essa nossa expressão aqui de baixo. Só que repara que tudo isso aqui que está entre parênteses somando, por exemplo, aqui H12 mais H21, esses 4Hs que estão aqui embaixo, aqui também, tudo isso não faz muita diferença nós pensarmos como sendo grandezas diferentes. Então a gente pode juntar tudo isso. Então, reescrever essa equação de uma forma simplificada usando esses termos A e A', certo? Então, isso facilita um pouco a manipulação da nossa equação e a gente não perde a generalidade de forma alguma. Então, se nós compararmos aqui as duas, nós vemos, por exemplo, A1 e A2 têm relação direta, né? Mas A3 aqui
Agora é um parâmetro só ao invés de dois e assim por diante. Então, por exemplo, A13', ao invés de 4 parâmetros, nós precisamos usar só um. Então, dessa forma, nós temos A1, A2, A3, A11', A22', A12', A13', A23', e A333. E a linha 33. Então nós temos 9 incógnitas, assim, né? 9 parâmetros para ajustar o nosso modelo. E agora vamos ver como que nós vamos ajustar. A ideia é tentar ajustar esse modelo usando aquelas resistências que nós vimos no capítulo anterior, né? Que eram estimadas usando os modelos de micromecânica. Então são as resistências à tração e à compressão na direção longitudinal, a tração e a compressão na direção transversal e ao cisalhamento. Então nós temos 5 resistências para tentar ajustar esses parâmetros. Então o primeiro ponto é o seguinte: se nós olharmos para essa equação aqui, nós podemos ver que esse primeiro termo aqui do sigma 2, ele dependeria do sinal, né, do sigma 2, né, esse é 3. E esses outros dois termos aqui, a linha 13 e a linha 23, também dependem do sinal do cisalhamento. Mas pela definição, a função de falha não pode depender do sinal de cisalhamento, né, porque é indiferente. Né, para a tensão normal, faz diferença ser tração ou compressão. Mas para cisalhamento, ser positivo ou negativo é só uma convenção. Então, todos os parâmetros que estão multiplicando aqui, só o sigma 2, né, enfim, que vão depender do sinal. Esse aqui é sigma 2 ao quadrado, não vai depender. Todos os outros nós podemos igualar a zero. Então, agora nós tínhamos 9 incógnitas e tínhamos 5 resistências lá para tentar calibrar. Então, agora nós temos 3 a menos, temos 6 incógnitas e 5 resistências. Então, vamos pensar em como fazer isso. Então, vamos pensar no caso mais simples, que é um ensaio inercial. Então, pode ser tanto de tração quanto de compressão. Então, para o ensaio de tração, primeiro pensando, pela definição, quando ele falhar, a tensão que você está aplicando tem que ser igual à resistência à tração na direção longitudinal e a função de falha tem que ser igual a 1. Certo? Então, se nós manipularmos aqui, a gente consegue chegar a essa primeira equação. Agora, para o de compressão, tem que ser a mesma coisa. A tensão tem que ser menos a resistência à compressão na direção longitudinal e a função de falha também tem que ser igual a 1. Então, nós chegamos aqui nessa segunda equação, nós temos duas equações e duas incógnitas, né? A1 e A11'. Então, se nós resolvermos aqui esse sistema, nós podemos obter aqui o valor desses dois parâmetros. Então, fazendo a mesma coisa para o carregamento transversal, né? Para o ensaio inercial de tração e de compressão, mas agora na direção transversal, nós podemos seguir o mesmo procedimento aqui e conseguimos obter mais duas incógnitas, mais dois parâmetros, né? O A2 e o A22'. E agora, por último, pensando no ensaio de cisalhamento, quando a tensão do cisalhamento for igual à resistência ao cisalhamento, a função do Tsu tem que ser igual a 1. Então, nós conseguimos obter aqui mais um parâmetro. Então, se nós olharmos agora como que fica reescrita a nossa equação, ela tem essa cara aqui, né? Está quase tudo definido, só esse A12' que não tá definido. E não tem como a gente conseguir uma solução fechada para ele em função das resistências. Certo? Então, o único ponto que nós precisamos definir agora para aplicar essa função de falha do Tsu é esse parâmetro. E aí a estimativa clássica, que é a que a gente vai usar, é tentar estimar esse parâmetro como se fosse menos 1 sobre a raiz quadrada do produto das resistências à tração e compressão nas direções longitudinal e transversal, certo? Então, digamos que é um ajuste, de certa forma, empírico, né, baseado em dados experimentais, mas é o procedimento padrão e que produz boas estimativas. Então, se nós olharmos aqui, isso é parte do que eu vou pedir para vocês fazerem na lista lá, são os envelopes de falha. Então, o que são esses envelopes de falha? São superfícies aqui, né? São curvas que ao longo dessa curva é exatamente onde essa função de Tsu é igual a 1. Então, dentro dela é menor que 1 e fora dela teve a falha. E aqui é a mesma coisa, a diferença é o plano. Então, são os dois planos mais tradicionais que a gente usa, né? Esse primeiro aqui é o plano das tensões normais
E esse segundo aqui é o plano da tensão de cisalhamento pela tensão normal na direção transversal. Então, isso aqui é um caso clássico, né, de carregamento biaxial. E esse outro caso aqui, ele é importante para a gente, como nós vamos ver depois, principalmente para o critério de Poe, que fica um pouco mais fácil. Mas nesse envelope de falha aqui, nesse plano, é mais fácil você identificar a falha da matriz, propriamente dita. Beleza? Então, são os dois envelopes de falha mais tradicionais que nós temos. Digamos assim que o ideal seria uma superfície tridimensional, né? Onde os eixos poderiam ser σ1, σ22, σ12. E para esse caso, né, como uma equação de segundo grau, daria um elipsoide, né? Tá dando uma elipse em cada um dos planos que nós avaliarmos, né? Então, por exemplo, para esse plano aqui, a gente está considerando que σ12 é zero. Por outro lado, para esse plano aqui, σ11 é zero. Mas se nós formos desenhar isso no espaço tridimensional, daria uma elipsoide. Agora vamos olhar o segundo critério de falha, que dá um pouco mais de trabalho de implementar, mas ele dá mais informações para a gente também. Então, o critério de falha que eu acredito que hoje em dia provavelmente é o mais confiável, assim, que nós podemos aplicar mais. Então, primeiro, assim, é um critério de falha que começou a ganhar bastante popularidade assim, né, nos últimos anos, por causa dos resultados do WWFE. E, além disso, os primeiros artigos, assim, né, quando eles foram desenvolvidos, foram publicados em alemão. Então, grande parte dos artigos dessa teoria, né, desse critério de falha, estão em alemão. Então, além do WWFE, tem um livro que é basicamente um resumo em inglês de tudo que o grupo desenvolveu, né, o grupo do Alfred Puck desenvolveu. Então, vamos lá. Para a falha da fibra, ele considera que a fibra pode falhar sob tração ou sob compressão. Então, a base é a teoria da tensão máxima, né, da tensão normal máxima na fibra. Então, tem uma manipulação aqui que ele considera, além da tensão normal, essa tensão, da tensão normal na direção longitudinal, essa tensão normal na direção transversal, né? E esse parâmetro aqui, MF, é o que ele considera que, segundo a ideia dele, para levar em conta a diferença entre o coeficiente de Poisson da lâmina e da fibra, certo? Então, esse parâmetro aqui é o que seria para fazer esse ajuste. Então, essa função de falha para a fibra falhando sob tração, então ela é aplicável para σ1 maior que zero, e para a fibra sob compressão, praticamente a mesma equação, né? A diferença é que para tração a gente usa a resistência à tração na direção longitudinal, para compressão a gente usa a resistência à compressão, e além disso tem um termo aqui a mais, que seria o efeito da deformação do cisalhamento, que acaba resultando na instabilidade das fibras quando elas estão sob compressão. Então, basicamente, a ideia é tentar considerar isso de uma forma mais ou menos empírica, né, semi-empírica, algumas observações experimentais que a gente tinha mostrado antes na parte de micromecânica. Né? Então, tentar levar em conta o efeito quando você tem um carregamento combinado, que você pode ter um cisalhamento também, o efeito que ele tem na instabilidade das fibras por causa do desalinhamento inicial. Beleza? Então, para aplicar esse critério de falha, o critério de falha para a fibra, tem que verificar se o σ1 é maior que zero, fibra vai estar sob tração, se menor que zero, fibra vai estar sob compressão. E aqui são as recomendações desse parâmetro MF aqui, para fibra de vidro ou fibra de carbono. Então, por outro lado, para a matriz sob compressão, ele diferencia em 3 modos de falha. Modo de falha A, modo de falha B e modo de falha C. Eles são baseados no critério de Mohr-Coulomb, né? Então tem a ideia desse plano crítico. Então, por um lado, ele tem a vantagem de, além de falar para a gente se vai falhar ou não, ele fala qual vai ser esse plano de falha, né? Ou de fratura. Então, ele propõe 3 equações diferentes para a falha da matriz. O que ele chama dessa falha em modo A
é quando a tensão normal na direção perpendicular, sigma 22, é maior do que zero. Então isso aqui seria a falha da matriz sob tração, beleza? Onde a gente tem essas equações aqui, isso aqui é um parâmetro ajustável, a gente vai ver um pouquinho depois. E esse último termo, isso é válido para todas elas, ele inicialmente ele não era usado, mas depois ele começou a ser usado porque eles viram que para um carregamento longitudinal muito alto, começava a aparecer algumas microtrincas na matriz. Então, já começava a influenciar alguma coisa o dano na matriz. Então, por causa disso que tem esse último termo aqui. Agora, sobre compressão, que são esses dois casos, né, modo B e modo C, a diferença é exatamente essa ideia do plano crítico. Desculpa, eu esqueci de falar. Para o modo A, o plano crítico é aqui, ó, perpendicular ao sigma 22. E para o modo B e o modo C, a diferença é o plano crítico. No modo B, o plano crítico, apesar de ser compressivo, continua sendo perpendicular a sigma 22. Já para o modo C, a direção normal a esse plano crítico e a direção aqui x2, o sigma 22, formam esse ângulo gama. Então a única diferença é essa. Teria que avaliar para ver quando que tem a transição de um modo para o outro, certo? Então, isso aqui é basicamente a ideia das equações, né? A ideia do plano crítico. E aqui é como a gente define esses parâmetros. x11 depende se sigma 1 for maior ou menor que zero. Esse gama aqui, que aparece nesse modo C, tem a solução explícita para ele. Então, repara que ele depende aqui dessa razão entre sigma 1,2 e sigma 2,2. Então, ele varia aqui entre uma coisa próxima ele varia entre estar perpendicular e alguma coisa ali próxima de 53 graus, né, para a maioria dos materiais. E esse outro parâmetro aqui a mais que ele cria, que é o que seria, digamos, algo parecido com uma resistência ao cisalhamento nesse plano crítico, tem também a fórmula explícita para calcular. Então, esses dois parâmetros, P12 compressão e P12 tração, a ideia física deles, né, seria isso, a derivada da tensão de cisalhamento pela tensão normal, quando a tensão normal tende a zero pela esquerda, né, para compressão, e quando ela tende à direita para tração. E aqui é a solução analítica da transição entre os modos B e o modo C. Então repara que para quando sigma 1,2 igual a zero, só tem compressão, ele falha em modo C. Aí conforme você vai aumentando a tensão do cisalhamento, ele vai passar para o modo B, que é exatamente nesse ponto aqui, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente no critério, no envelope de falha. Então, esse N é um parâmetro que varia entre 0 e 6, né? A gente pode dar um valor médio de 7 se não tiver nenhum resultado experimental. E esses parâmetros aqui, eles podem ser estimados para fibra de vidro de carbono de acordo com esses dados. Então, se você tiver os resultados experimentais, você pode calibrar isso com os resultados experimentais da sua lâmina. Mas se você não tiver, como é o caso que a gente está querendo estudar aqui, né? Tentar fazer uma estimativa para um projeto sem nenhum dado experimental da lâmina a priori, só o dado das fibras e da matriz. Então a gente pode estimar esses parâmetros de acordo com... A gente pode estimar esses parâmetros supondo esses valores, né, para fibra de vidro e fibra de carbono. Então vamos ver agora como que seria o envelope de falha. Então primeiro naquele plano das tensões normais, a gente vê aqui, ó, essa linha azul claro seria a falha da fibra sob compressão, azul escuro, falha da fibra sob tração, a linha verde, falha da matriz no modo A, e a linha vermelha, falha da matriz no modo C. Certo? Então a gente vê aqui que é um envelope de falha um pouco mais complexo, né? Ele é constituído, digamos, por várias curvas, né? Não é uma coisa contínua, mas a gente consegue descrever melhor aqui quando que cada mecanismo de dano vai estar atuando. Por outro lado aqui, para esse plano que a gente tinha comentado, que é mais interessante para a gente olhar a falha da matriz, a gente vê exatamente essa transição. Primeiro aqui, essa linha azul mostra a falha da... e aí nota que isso aqui é simétrico em relação ao sigma
1, 2, porque não pode depender do sinal do cisalhamento, né? Então a gente vê aqui essa linha azul para falha da matriz no modo A, depois aqui essa linha vermelha, falha da matriz no modo B, e por último essa linha verde é falha da matriz no modo C. Então repara que para um carregamento transversal compressivo puro, quando a gente só tem sigma 22, né? Quando esse sigma 22 é igual à resistência compressão transversal da lâmina, ela falha no modo C. Essa falha no modo B aqui é para tensões normais aqui com módulos menores e uma tensão de cisalhamento um pouco maior atuando. Beleza? Então essa é a principal ideia dos dois critérios de falha que nós vamos ver. E aí o importante é tentar implementar todas essas equações. Para o modelo do Tsayu é um pouco mais simples, porque só tem uma equação, é só botar lá e botar como entrada os valores das tensões e ver se vai falhar ou não. Mas por pouco nós temos que avaliar a falha da fibra e da matriz, depois pegar a maior das duas. Então, digamos, a função, ela também vai falhar quando for igual a 1, né? Então a função do PUC vai ser o máximo entre a função de falha da fibra e a função de falha da matriz, onde essa função de falha da fibra vai ser a função de falha da fibra para tração, se sigma 1,1 for maior que zero, para compressão, se sigma 1,1 for menor que zero, e da matriz vai ser no modo A, se sigma 2,2 for maior que zero, e se sigma 2,2 for menor que zero, pode ser tanto o modo B quanto o modo C, onde para isso a gente precisa avaliar aqui, isso que a gente tinha mostrado antes, se já passou dessa transição entre o modo B e o modo C, em qual região ela está definida. Certo? Então, para o critério de PUC dá um pouquinho mais de trabalho, mas nós temos mais informações também de qual que é o tipo de falha. Então, obrigado pessoal, era isso que tinha para ver hoje, dessa terceira parte do curso de tópicos especiais e materiais compostos.